Bem, gente, muito obrigado. Serei bem objetivo, bem breve, mas queria dizer o seguinte. Primeiro, agradecer a doutora Alida pela excelente palestra realizada e dizer que o meu foco aqui é falar dos municípios, como os municípios têm que se preparar para essa questão que ela apresentou com tanta força, com tanto conteúdo. Vocês sabem que nós fizemos um estudo através da USP de São Paulo que pesquisou os 645 municípios do estado. Desses 645 municípios, 2/3, 66% dos nossos municípios têm muito baixa capacidade de adaptação e de prevenção naquilo que a senhora concluiu na sua fala. Então nós temos hoje 2/3 dos nossos municípios que não estão preparados para enfrentar crises como aquela que viveu a nossa querida São Sebastião e como está vivendo o Rio Grande do Sul. Essa é a realidade atual dos municípios paulistas. 10 municípios, 1,5% desse total, estão com a nota máxima. E esses municípios são os maiores municípios. Então, o número é pequeno de municípios, mas é grande de população. E como estão esses municípios que estão preparados? Tem defesa civil estruturada e tem uma política de plantio de árvores também estruturada. A Associação Paulista de Municípios está propondo, em parceria com as entidades regionais, e está aqui o Adnan, nosso presidente da Associação dos Municípios de Pequeno Porte, a proposta de que cada município plante uma árvore por habitante. Não é pouco, é difícil, não é fácil, mas é um desafio que nós estamos propondo a todos os 645 municípios de São Paulo. Por outro lado também, nós temos que ter em mente que a Defesa Civil trabalha com voluntários. Então, o custo de fazer a Defesa Civil é relativamente baixo. Nós precisamos ter alguém que coordene a Defesa Civil em todos os nossos municípios. Precisamos criar a Defesa Civil por lei nas câmaras municipais e estruturar a Defesa Civil com a participação de voluntários. Nós temos a Defesa Civil do Governo do Estado, temos a Defesa Civil do Governo Federal, que promovem cursos gratuitos para estruturar as nossas. E nós precisamos criar o combate ao incêndio, que a senhora chamou tanta atenção, ele se faz na localidade, é local. Então, para a gente estruturar a Defesa Civil, para atuar no combate aos incêndios, nós precisamos criar Defesa Civil em todas as cidades do estado de São Paulo, meu caro amigo Miziara. Esse é o grande desafio que nós temos em parceria com os vereadores nas nossas cidades. Nós precisamos criar Defesa Civil em todas as cidades. Essa é a grande questão colocada em custo baixo. Nós precisamos nos organizar para fazer a prevenção. Nós vimos aqui que o que aconteceu no Rio Grande do Sul, fruto disso tudo que foi apresentado, não é? Que havia a previsão de 20 anos atrás que poderia acontecer, pouco foi feito, e agora há uma situação real muito grave, que nós precisamos ajudar a recuperar. O Adnan propôs, e nós aderimos à ideia, de que cada município de São Paulo procure adotar o município do Rio Grande do Sul, ajudando esse município através de leis na Câmara, através de apoio do próprio Tribunal de Contas, que aqui se apresentou anteriormente, de forma tal que a gente possa estar agora ajudando esses municípios a se recuperarem. Uma coisa é a crise aguda, que houve a solidariedade, houve a mobilização, mas o pós-crise aguda, agora que as águas baixam, é que fica o problema para os prefeitos e prefeitas do Rio Grande do Sul. Então a nossa proposta, a proposta da APM, em parceria com a Pampersk, através do Adnan, sugestão do Adnan, inclusive, é que a gente procure adotar cada um dos nossos municípios uma atitude de solidariedade real. A como fazer? Mandando gente, auxiliando na reestruturação da saúde, da educação. Muitos postos de saúde foram completamente destruídos, muitas creches foram destruídas. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ajudar, vamos tentar ajudar esses municípios do Rio Grande do Sul através de ações municipalistas. E o Conexidades, esse evento do Conexidades, colocou essa questão no centro, Miziara. Você e a Silva estão de parabéns por isso. Vocês identificaram que essa é a pauta principal que nós, municipalistas, temos que estar enfrentando, participando desse summit que vai se realizar agora em Itu, que é fundamental a gente estruturar melhor, discutir mais, aprofundar o nosso conhecimento, mas ter ações concretas a nível de cada município.
Não adianta a gente esperar soluções mágicas, milagrosas. Nós temos que ter atitudes simples no dia a dia. E eu falo aqui, estruturar a defesa civil em cada município é uma atitude de combate aos incêndios, aos focos de incêndio em cada um dos municípios. E também procurar ampliar o plantio de árvores, a defesa dos mananciais, a defesa das nascentes. São atitudes concretas que cada município pode estar tomando. Porto Alegre e várias cidades gaúchas tiveram prejuízos bilionários, não é? Os alagamentos provocaram mortes lá de mais de 170 pessoas e foram produzidos 580 mil desabrigados. Quase 40 mil pessoas estavam até recentemente, agora essa semana diminuiu, vivendo em abrigos provisórios. Então, o peso do El Niño, o fenômeno climático que está atingindo o planeta, mas especialmente o nosso país, ele veio, infelizmente, para ficar. E nós temos que estar preparados para enfrentar essa nova realidade. E como a doutora falou, como ela colocou, o que mais emite CO2, o que aumenta o aquecimento global, é o incêndio nas florestas que não devem ocorrer. Todas as cidades do estado de São Paulo sofrem com os incêndios. Todas, sem exceção. Então nós temos que tomar atitudes a nível de cada município. Nós não podemos deixar esperar só o Estado e a União fazerem a parte deles. Eles têm que fazer a parte deles, evidentemente, e têm que nos apoiar, têm que nos ajudar. Mas nós temos que ter as nossas iniciativas, nós temos que ter as nossas propostas. Propostas simples: plantar árvore, recuperar as nascentes e estruturar a defesa civil. São atitudes absolutamente corriqueiras e passíveis de serem feitas pelos gestores municipais. E tem que ser o tema da eleição. Essas propostas têm que estar colocadas nas campanhas eleitorais que vamos ter agora, nos próximos meses. Porque isso tem que ser tema de eleição, tem que ser preocupação da população que irá votar naqueles que vão fazer a gestão pública municipal a partir do ano que vem. Então isso é um tema que nós temos que estar trazendo. Não dá para a gente se omitir e falar, não, isso é um problema da União, é um problema da ONU, é um problema do governo federal. Não, é um problema nosso, de cada um dos 645 municípios do nosso estado. Essa é a preocupação que nós da PM estamos tendo. Nós achamos que essas mudanças, com o impacto do El Niño no sul do Brasil, que foi o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, está tomando um rumo extremamente complexo e urgente de serem tomadas atitudes. Então, o que a PM propõe é atitudes simples, no dia a dia, plantio de árvore para cada população, cada habitante ter uma árvore plantada, é a manutenção das nascentes, a recuperação dos assoreamentos dos rios, fazer políticas de captação da água das chuvas de maneira organizada, e isso tem financiamento hoje do governo federal principalmente, para a gente poder fazer a recuperação e o não assoreamento dos rios, e isso é fundamental, a política de captação de água pluvial, não é? E nós temos que ter, não adianta fazer o asfalto e não fazer a captação de água. O asfalto impermeabiliza o solo e vai inundar se a gente não tiver a captação da água das chuvas. Então nós precisamos tomar as atitudes que são passíveis de serem tomadas a nível de cada um dos 645 municípios. Esse é o nosso desafio de gestores municipais. Nós temos que dar nossa contribuição no dia a dia do combate às mudanças climáticas. Nós temos que fazer com que as coisas aconteçam nos nossos municípios e não podemos ficar de braços cruzados achando que não é um problema que atinge as nossas comunidades, dada a complexidade mundial do problema. Nós temos que pensar a nível local. A questão é mundial, mas o problema é local, porque a bomba estoura no gestor municipal, no prefeito, no vereador, na prefeita, nas vereadoras. Então é essa a razão pela qual a APM vem fazer essas propostas de plantio de árvores, um por cada habitante, de estruturação da defesa civil e de buscarmos financiamento para fazermos a captação das águas pluviais de maneira organizada e técnica para evitarmos as inundações. Essa é a proposta, essas são as propostas da APM para esse painel. Muito obrigado, Miziara, muito obrigado a Silvia. Grande, Marcelo. Olha, muito legal. Foi meio objetivo, né? Porque o nosso papel tem que ser local. Senão não adianta. Vamos começar. Vamos.